distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje, recebendo aqui o Ocampos. O Ocampos já foi secretário de Cultura do Estado, do município, e sempre foi um militante da área cultural no Estado. Ultimamente, teve um período adoentado, mas se recuperou, está aí numa atividade novamente, saindo dessa confusão toda que é a história desse Covid, né, Ocampos? Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Esse convite tão especial e é sempre bom. Acho que já é umas 10, 15 vezes, né, Aparício? Você já é frequentador assíduo, né? De casa, Muito bom. Ô Campos, a gente ainda estamos vivendo, mas passamos um período muito mais crítico. Agora as coisas vão sendo liberadas aos poucos, mas passamos um período muito crítico para a vida cultural, né? Para os artistas, para todos os movimentos culturais. E como que você vê, como a recuperação desse processo, onde levou uma situação muito caótica para aqueles que vivem da noite, dos movimentos culturais? Aparício, eu acho que foi um drama que eu presenciei e vi a situação da maioria desses artistas, dos músicos profissionais, principalmente eles, que vivem do dia a dia, da noite, vivem de bares, de restaurantes. Inclusive eu tenho um filho meu que é músico e passou por essa grande drama que foi, de repente, estar sem emprego, sem uma renda. Isso, Aparício, você estende isso para todo o Brasil, para o mundo todo. Desde os grandes eventos, né, o Rock in Rio e tal, tiveram que parar. A Broadway, né? Começou a voltar a Broadway, agora. Tudo, que não é só o artista. Você está lidando com o iluminador, com aquela estrutura toda que está por detrás dos holofotes, vamos dizer assim. Então, todos ficaram parados. A gente não pode estar falando, mas pessoalmente eu tive que contribuir, que ajudar também alguns amigos que ficaram, de repente, com os filhos, a mulher, sem ter o que comer. Essa é a verdade. Por outro lado, houve logo uma mobilização nacional, que é onde o governo federal teve que disponibilizar uma assistência para eles, que foi a chamada Lei Aldir Blanc,
que veio contribuir com 3 bilhões de reais para essa categoria em todos os sentidos, né? Das artes, da área cultural, dos espaços culturais, e isso ajudou, minimizou os impactos. Mesmo assim, eu digo que a lei ela teve divergências que não atendeu de uma forma mais democrática a todos. Por exemplo, quem tinha um espaço cultural, ele podia receber de 10 a 30 mil reais, em 3 parcelas, de 3 a 10 mil reais. Então, em 3 parcelas, ele receberia 30 mil ou 9 mil reais. Então, tinha os espaços culturais que foram detectados aqui em Porto Velho, de repente apareceu quase 200 espaços culturais. Mas tinha recurso para todo mundo. Porto Velho recebeu 2.600.000 para um período de 3 meses. E houve uma distribuição equivalente? Teve edital, teve. Mas a lei, ela não apoiava aquele músico que, o contrabaixista, vamos dizer assim, ou o baterista, ele ganhava apenas 600 reais, era muito pouco. Que ele ganhava, geralmente os nossos músicos, graças a Deus, eles têm uma renda até acima disso. Os que são da noite mesmo, que vivem do seu trabalho musical. Então, eles passaram a ganhar uma renda mínima, que era de uma semana, 600 reais, eles tinham que estar com aquilo durante um mês. Então, foi um drama, Aparício. Ainda não está regularizado, não. Como que você analisa a vida cultural, a vida noturna de Porto Velho? Eu vou ser sincero, ela está enfraquecendo, Aparício. Nós tínhamos teatro. Você lembra que se reclamava muito, a classe teatral reclamava muito que não tinha espaço. Era um grande sonho. Era um grande sonho. Hoje nós temos 2 teatros de verdade, sem problema algum, teatros de grande estrutura, que é o Teatro Palácio das Artes, e o outro, que fica ao lado também, parado. Porque tomara que com essa retomada, a partir do ano que vem, a gente já tenha produções aqui em Porto Velho. Mas o fechamento do teatro, a não abertura, não foi antes do Covid, que tiveram alguns problemas estruturais no teatro? Não houve algo dessa natureza? E ainda está tendo. Quer dizer, por causa de uma vara de iluminação que caiu, ficou parado o teatro durante quase um ano. Quer dizer, uma coisa tão pequena para um espaço, um complexo daquele ficar parado por causa de um detalhe. Então são coisas que realmente deixam a gente impressionado com a falta de compromisso com a área cultural. Existe alguma administração focada só no teatro, direcionada só para o teatro? Como que funciona isso? O Estado criou uma fundação que cuida da parte estrutural dessa área cultural. São os teatros, bibliotecas e as galerias. Então isso ficou com a fundação. E a secretaria, no caso de cultura do Estado, ficou com a parte dos eventos. Então, existe sim uma estrutura administrativa para cuidar desses espaços. Com relação ainda aos recursos para manter a estrutura do teatro, vem de onde esse recurso? É recurso próprio, recurso público, quer dizer, e eles alugam os espaços. Lá tem sido alugado para várias atividades. Mas atualmente não? Não, atualmente não, está fechado. Ô Campos, como que você vê a saída para que possamos, nesse momento agora que estamos aos poucos voltando à normalidade, uma normalidade meio ainda bastante capenga, né? Como que você vê esse processo para que nós possamos um dia voltar a essa atividade intensa ou uma programação bastante arrojada no campo teatral? No campo teatral, existe hoje, os grupos teatrais, eles praticamente estão resumidos a 2 ou 3 dentro de Porto Velho. No estado, a gente consegue detectar em Ji-Paraná, em Vilhena, Cacoal, mas também está muito minguado, muito apagado.
Mas o teatro popular, aquele de rua, ele tem um movimento bem maior do que aquele teatro mais conservador, de que tem que ter realmente um espaço para isso. E o que falta, aparecer, eu estou militando nessa área desde 1982. Acompanho. Você acompanha. Então, desde esse período, o que falta mesmo é um plano de ação para essa área, que o recurso público dê sustentação a alguns segmentos que precisam desse apoio público, tá? Outros não, outros podem se manter independente de só ter apoio público, do recurso público. Então, se você montar um plano cultural, isso resolve, em parte, o fomento dessa área cultural que precisa ter apoio público sempre. Sempre. O Estado, com a Secretaria de Cultura do Estado, ela está mais, lógico, teve esse momento crítico, estamos tendo um momento crítico, mas está mais voltado para onde na fase cultural? Sinceramente, tem tido um apoio até consistente. Dos últimos 3 anos para cá, tem se trabalhado muito com os editais. O próprio município de Porto Velho, a gente trabalhou muito com editais. E o Estado também tem, para o fomento de produção de musical, para livros, isso está tendo mesmo, entendeu? E são editais bons, com recurso até bom para cada produção, para cada projeto apresentado. Isso aconteceu agora com a Lei Aldir Blanc. Quer dizer, o estado de Rondônia todo, eu acho que se gastou em torno de 5 a 6 milhões de reais num período curto. Um recurso que nunca teve. Que beleza, né? Que beleza mesmo, Então, houve muita produção, mas infelizmente eles foram apresentados via live, porque não podia ser presencial. Isso, então, foi mais para apoiar o artista do que para o grande público. Nem todo mundo pode acessar ou ter tempo de estar na internet para ver um show, assistir uma exposição, uma palestra. Isso aconteceu muito mesmo. Tivemos muita coisa boa acontecendo nesse período da pandemia. Muita. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much.
Voltamos com sala de opinião, aqui recebendo o Campos. Ele já foi secretário estadual, municipal de cultura e sempre foi esteve à frente desses grandes movimentos culturais no estado. O Campos, você como secretário, né, que já teve essa grande oportunidade de mostrar o seu trabalho como secretário estadual, municipal, o que falta em Rondônia para que possamos deslanchar a nível nacional, para que possamos mostrar o trabalho dos nossos artistas de uma forma mais efetiva, mais enriquecedora, para que as pessoas possam conhecer os talentos de nossa terra? Eu tive a oportunidade, Aparício, de visitar alguns estados já há tempo, né, que a gente caminha e vendo a experiência desses colegas nos outros estados do país. O Nordeste ele tem uma contribuição muito grande a dar para nós. Mas eu não vou muito longe não, eu vou em Manaus. Manaus tem uma política cultural de verdade, de fato mesmo. Tanto que contribui muito com o próprio turismo. O turismo em Manaus, ele é pujante, ele tem força para a economia do próprio estado do Amazonas. E essa contribuição cultural, ela vai desde as artes mais conservadoras, que eu chamo, que é o Teatro Amazonas, são as orquestras, são as grandes bandas musicais que Manaus tem, as grandes orquestras, a municipal que Manaus tem. Essa contribuição de Manaus para nós, ela é muito significativa. Mas eu sempre sinto, Aparício, e aqui eu não é uma crítica aos gestores, mas o que falta é ter uma prioridade ao segmento cultural. O gestor tem que dizer, eu vou querer a cultura desenvolvendo. Geralmente, quando você é secretário, e eu falo isso por experiência, a gente fica até meio largado. A gente fica isolado dos interesses da gestão. Esse é um fato. E você pode falar com qualquer secretário aí que geralmente o gestor, ele de vez em quando ele não lembra de você. E não é assim. E te dou um exemplo agora, de algo que nós trabalhamos muito e que está vivo hoje na cidade, que é o mercado cultural. Hoje o mercado cultural ela emprega em torno de 40 músicos. 40 músicos, eu não estou falando de 4, nem de 3, nem de 5, não. São 40 músicos que vivem hoje trabalhando no mercado cultural de segunda a segunda, Paris. Que é bom frisar, porque você foi um grande batalhador, incentivador e que conseguiu organizar todo esse processo para que esse mercado cultural viesse a ter esse êxito total. Mas qual foi a nossa visão? Foi quase que terceirizar o mercado cultural. Porque como a fundação não pode sustentar o mercado cultural, pagando esses músicos, que é diário, que não é só o músico, você tem que ver se você precisa de som, você precisa da iluminação, você precisa de palco, você precisa de técnicos, tudo isso envolve um dinheiro que, para a área cultural, ele às vezes é muito, você gasta muito. Mas o que ocorreu? Tivemos os editais, o chamamento público para ocupar e trouxemos pessoas que tinham esse know-how já. Tanto que o mercado cultural hoje, a fundação não precisa estar lá presencialmente. E quem administra ele? Tem um diretor da fundação que está lá, que inclusive é um amigo nosso, o Heinz, que nós conseguimos colocar ele, imprimir nele essa visão, e ele realmente está tomando conta, mas ele é de responsabilidade da fundação. Mas aí, Aparício, esse que é o grande lance, que a Madeira Mamoré também tem que chegar nesse ponto, que é fazer com que o parceiro que vem ocupar os espaços públicos, ele seja também o mantenedor desse espaço. É por isso que o mercado cultural, você chega lá, os banheiros estão limpos, tem o papel, que antes não tinha nem papel higiênico lá dentro, os banheiros era aquele drama,
chovia mais dentro do que fora. Hoje não tem mais isso. Porque 2 ou 3 ocupantes lá dos espaços, eles que tomam conta praticamente. E isso está em contrato. Não é de boca, está no contrato. Então você tirou um peso do poder público, do município, com relação à manutenção daquele espaço cultural, que custa muito. E deu uma vida espetacular, Espetacular. Né? A noite de Porto Velho, né? A Paris. A noite não, a vida ao cultural dia a dia, do lá é o dia a dia. É do café da manhã, o almoço, a partir das 4 horas já tem música, 5 horas, e vai até meia-noite. E eu digo muito, o mercado cultural hoje, ele deu vida ao centro da cidade, que praticamente está morto, tá? E aquele tacacá que era tímido no início, das quarta-feiras, cresceu muito. deu um crescimento estrondoso, né? Aparece hoje o... Que foi o você, centro, na realidade, você que criou, eu né? Criei mesmo, fomos nós que implantamos o tacacá musical. E hoje tacacá musical, a gente trata com simplicidade, mas uma pessoa que você conhece muito bem, ela saiu de um estado de doença, como é que a gente chama, de depressão, e passou a reviver por causa do tacacá musical. A Isaura. Que beleza, né? Que beleza mesmo. A Isaura já é famosa por si famosa só, né? por sua história, 40 anos. Um abraço a Isaura. Você conhece muito bem. Então, hoje o mercado cultural é o único ser vivo ali daquela área central. Tem ruas ali, Aparece, que praticamente morreu. O comércio acabou no centro da cidade. É outra coisa que eu acho que nós precisamos tentar, juntamente com a Federação do Comércio, encontrar um mecanismo para dar vida a Porto Velho, ao centro de Porto Velho. Exatamente. Entendeu? Nós temos que encontrar um mecanismo para mostrar que Porto Velho existe, a Porto Velho antiga, ela está aí. Né? E nós precisamos dela. Né? Não podemos deixar como que ela está sem vida. Você não consegue mais ver um comércio ativo. Nós temos que criar expectativas novas, oportunidades novas. Mas tem 2 projetos que o prefeito Hildon, até na gestão passada, ele conseguiu ter nas mãos deles 2 projetos. Mas quando você chama o comerciante para dizer, olha, vamos tirar essa tua fachada aqui, nós temos aquele centro da cidade muito bonito, aquilo à noite tornaria 7 de setembro ali um calçadão até a Marechal Deodoro, da Marechal até a beira do rio, você fecha e abre à noite a Paris. Você já pensou? Que já sucesso. Pensou? Seria bom para todo mundo. Bom para todo mundo. A cidade ia tomar um outro caminho. Os turistas iriam dizer, Porto Velho tem noite. E qual seria o caminho para que isso realmente viesse ser efetivado? Conscientizar o comerciante e ter um investimento da prefeitura nesse sentido. Tira aquele asfalto todo, volta a ter um calçadão bonito, entendeu? Com umas luminárias e no estilo colonial. Você torna a 7 de setembro algo que a cidade deu fome no cara 1h da manhã, ele vai lá. Sabe que Porto Velho vai ter um lugar aberto. Seguro? Seguro, não é? Porque eu sempre digo, quando se ocupa, a malandragem vai embora. Isso é nítido. Mercado cultural era cercado de pessoas ali, muitos mendigos. Hoje você não vê mais, que foi ocupado. A Madeira Mamoré também aconteceu esse fenômeno de afastar uma situação que é triste, mas ela existe numa cidade como a nossa. Então, o centro da cidade ele precisa ser revitalizado, precisa que o comerciante entenda que ele vai ganhar muito mais do que com a fachada que ele acha que atrai gente. Ô Campo, esse projeto de revitalizar o centro comercial de Porto Velho, ele se encontra na prefeitura? Encontra existe, na prefeitura. Isso foi discutido com a associação comercial? Sim. O que falta é o que eu digo, é consciência. Engajamento do comerciante. Então, tem um quadrilátero ali, que é a primeira quadra, que fica, inclusive, atrás do mercado cultural, ela ia ser a primeira experiência. Depois ia para Natanael de Albuquerque,
também uma outra experiência. E aí você vai expandindo, até revitalizar o centro todo de Porto Velho. Já pensou? Seria algo espetacular para todos nós que amamos essa terra, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much. Voltamos com Sala de Opinião, aqui conversando com o Campos. É um entusiasta da cultura no nosso estado de Rondônia e ele vive o Madeira Mamoré, vive a cultura de Porto Velho, a cultura de Rondônia. Ô Campos, a Madeira Mamoré, Estado de Ferro Madeira Mamoré, ela foi toda feito um trabalho, né, de tentando salvar o que restou da nossa história, né? E um trabalho muito bom, um trabalho interessante e nós precisamos dar também mais vida e já começar, após essa pandemia, a visitação de uma forma bastante dinâmica, né, na beleza da obra, né? A prefeitura tem do município, juntamente com o Estado, Santo Antônio, Energia, né? E estão dando uma contribuição muito grande nesse processo do cultural, mas falta algumas coisas, né? Ainda não conseguimos terminar esse processo e abertura para a população. Como que se analisa, o que vai acontecer e até quando continuará fechado? Então, Aparício, eu estou praticamente há um ano, né, fora da gestão, mas fez agora em outubro um ano que a Madeira Mamoré foi entregue pela Santo Antônio a sua parte. 90% de toda a recuperação do complexo ficou a cargo da Santo Antônio Energia e o restante com o município. Pois bem, eu sempre, e já falei isso para o prefeito, foi a maior chute certeiro que o prefeito deu, quando ele se enganjou pessoalmente na recuperação do complexo. Tem que ficar, isso é um legado do Hildon. Isso daí temos que fazer justiça, uma marca, porque parabéns, ele abraçou a Madeira Mamoré, que eu nunca vi um gestor tão interessado na recuperação daquele complexo com inteligência como fez o Hildon. Isso tem que ser justo a vida toda. E nós
responsável pela parte administrativa e jurídica da Madeira Mamoré, nós fomos acompanhando essa vontade política do prefeito, que foi solucionar toda aquela coisa judicial que tinha, eram pendências, Aparício. Tinha lá acumulado na Fundo Cultural, sem mentira nenhuma, tem testemunhas lá para dizer, tinha 2 caixas de documentos que nunca foram respondidos para o Ministério Público Federal, estadual, para o IFAM, e nós tivemos que fazer um trabalho de resgate, de devolver essas respostas a vários órgãos. Com isso, a gente zerou. E o prefeito, claro, fez a sua parte maior, que era reunir os representantes de vários órgãos. Tinha mesa que tinha, às vezes, 12 instituições reunidas com interesse na Madeira Mamoré. E, graças a Deus, essa vontade política do prefeito se concretizou e foi iniciado a maior restauração já feita na Madeira Mamoré. Nós, eu digo sempre, tivemos 4 bondes que passaram por nós, 4 trens que passaram por nós e a gente não subiu nesse trem. A primeira delas foi quando o Jorge Teixeira fez a sua primeira recuperação em 1981, que logo os trens, claro, os trens iam até Santo Antônio, depois foi até o Teotônio, e isso revitalizou mais aos poucos. A própria gestão pública foi deixando morrer, até que em 1999, por causa de uma queda do bueiro que se rompeu ali no Batistaca, acabou com o passeio. Aí foi o fim. Tivemos o segundo trem que passou, que foi com o Piana. Você lembra que o Piana fez ali várias reformas lá dentro, como a praça. Que obra da Zora Mota, né? Da Zora Mota. Tem que lembrar da Zora. O Teatro de Arena. Ali foram coisas que se iniciaram para também ter um fim bacana para a Madeira Mamoré, isso na gestão do Piana, 91, 92. Mas veio uma associação dos amigos, entraram com uma representação no MP e pararam as obras. O Piana foi e abandonou também, que ele não ia brigar com uma situação que ele via que era mais uma implicância política do que realmente querer ajudar a Madeira Mamoré. Esse foi o segundo trem que passou. O terceiro trem foi com a Médio Maria, lembra? Que foi, lembro muito. Puxa vida, Aparício, ali estava o grande... Ali era a grande mina. A grande mina. Era transformar realmente a Madeira Mamoré, e se o governador quisesse na época, ele levaria o trem até Guajará-Mirim, porque ela se tornou um assunto mundial praticamente. Mas, novamente eu digo, o trem passou com a exibição. A Globo disponibilizou os projetos, os cenários. Aquele cenário podia estar hoje, até hoje. Podia estar hoje. Quer dizer, mais uma vez perdemos o bonde. A quarto trem que passou foi na gestão do Roberto Sobrinho, que realmente ele fez um bom trabalho de recuperação mas ele não fez o recheio. Ele fez um pastel, mas não colocou a carne ou o queijo, entendeu? Fez um pastel de vento, que não teve consistência para se autossustentar. Dessa vez, não. Se pensou na Madeira Mamoré, já com o Hildo, é o 5º trem, tá? É o 5º trem. É a gestão do Hildo agora em relação à Madeira Mamoré. Porque o Mauro, infelizmente, ele não botou um prego novo na Madeira Mamoré durante 4 anos. E eu vi as coisas se acabando lá dentro. Eu estava lá diariamente. Eu via as pessoas quebrando as coisas. Isso foi 4 anos de completo abandono da estrutura da Madeira Mamoré, daquele complexo.
Com o Hildon, se pensou até no recheio do pastel, não só fazer a parte de recuperação dos galpões. E como é que está sendo esse recheio? Hoje nós temos lá disponibilizado espaços para 10 lojas, 6 lanchonetes, 4 grandes restaurantes e os 2 galpões vão se transformar no mais belo museu de Porto Velho, que vai ser dentro do Galpão 1 e Galpão 2. Lembra que o museu só era no Galpão 1, né? Agora não. São em 2 galpões, nós vamos ter um museu de alto padrão, para você levar qualquer convidado seu lá e não passar vergonha. Ô, Campos, com relação ainda ao início desse processo de visitação, aquele parque fabuloso, histórico nosso da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, eu acho que tem que ter uma segurança muito grande e não deixar que aquele espaço seja tomado por vandalismo, né? Por moradores, usuários de drogas, essas coisas. Nós temos que ter segurança para visitar esse complexo. E eu acredito que uma guarita com cobrança mínima para manutenção daquele espaço tem que ser feita. Não, mas está pensado. Tem que ser também. feito. Eu acho que não tem como uma obra daquele tamanho tem que ter recurso para sua manutenção. Tem. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar, antes de abrir, nessa segurança, né, nos recursos para a sua manutenção através de concessões que serão feitas, né, como foi feito no mercado cultural que está funcionando, bravamente, né, bastante elogiado por todos, mas nós temos que voltar, a Madeira Mamoré tem que funcionar, mas nós temos que funcionar tendo recurso para tal. Tendo recurso e um gerenciamento permanente. Porque o terceirizado, o concessionário, ele não pode achar que pode fazer tudo. Vai estar dentro de uma regra de preservação do que é legítimo acervo da Madeira Mamoré. Isso é um pacto que terá com o terceirizado para que ele entenda que ele vai estar sobre os seus domínios um patrimônio maior do estado de Rondônia, que é a Madeira Mamoré. Inclusive, padronizar, né, todo o serviço com a logomarca da Madeira Mamoré. Essa, né? logomarca já foi pensada e já tem, tá, Paris? Então é ótimo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e continuamos com esse assunto. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much. Voltamos com sala de opinião aqui, entrevistando o campus.
falando sobre cultura, Madeira Mamoré e as atividades culturais no estado. E agora, né, com a liberação aos poucos desse processo de eventos, as atividades voltam com uma força, né? E promete voltar com muita força. Ô Campo, você tem acompanhado esse processo, né? E o que você espera para esse fim de ano? Nós temos aí um processo interessante, importante, Réveillon, Carnaval e toda uma atividade. Você acredita que essas atividades vão conseguir voltar com força total, recuperar aquele tempo que passamos de sofrimento? Eu acho que está mais na responsabilidade da população do que do próprio poder público. Vou te dizer por quê. Mas por que da população, né? Porque ainda 30% das pessoas ainda não se vacinaram e não querem se vacinar. Que é um problema sério. Que é um problema sério. Isso é de uma... 2 amigos meus morreram recentemente porque disseram que não iam tomar vacina. E morreram. Não quer dizer que o vacinado também não morra, mas é mais difícil aparecer. Principalmente a juventude. A juventude ela tem que pôr na cabeça dela que o que vai salvar é a vacina. E a vacina tem, não está faltando vacina. E nós estamos precisando que todos nós possamos estar vacinados para que a vida volte ao normal, né? O comércio volte ao normal, Pronto. as festas voltem ao normal. E Porque nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar que as pessoas não queiram vacinar e colocando em risco o resto da população. O resto da população. Então, é o que eu digo, na minha concepção, tem estados brasileiros que eles precisam desses grandes eventos, você sabe, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Pernambuco, o Nordeste todo precisa de eventos que são os atrativos que eles têm para atrair turistas. E vem milhões para o Brasil nesse período de festas juninas, de carnaval, de Réveillon. A gente sabe disso. Essa possibilidade está mais nas mãos das pessoas que têm que continuar se vacinando e porque o poder público, São Paulo já se organizou, Rio de Janeiro já se organizou, Salvador já está organizado para ter esses eventos. Mas pode alguém alegar que 70% da população ainda não está vacinada e pode haver essa interrupção, né? Então, eu espero que aqui em Porto Velho, na nossa casa, haja essa consciência das pessoas se vacinarem a Paris. Com isso, com certeza, vai ser autorizado, sim, ter esses grandes eventos já, como principalmente o Carnaval. O Réveillon, não estou acreditando muito, não. Está muito próximo, as pessoas não querem se vacinar ainda, mas para o Carnaval é possível, sim, já termos todo o país já liberado para essa grande festa. E uma coisa interessante, importante, é que vacina não está faltando. Tem o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, tanto estadual como municipal, está aí colocando à disposição vacinas para todos, né? Então, não está tendo falta de não vou vacinar porque não tem vacina. Não, a vacina está aí. Então depende de cada um ter a consciência, né, para salvar a vida, não só deles, mas de todos nós. De todos nós. A terceira dose que eu estou aguardando... Eu não tomei ainda, estou aguardando. Vou tomar já agora, tomei as 2. Vou tomar agora dia 22. Quer dizer, era para 6 meses, já passou para ser 4 meses e pode daqui a um mês estar mais próximo ainda, entendeu, Aparício? No Rio de Janeiro, a segunda dose já estão dando com 20 dias. E eu estou ansioso aguardando a terceira dose, entendeu? Então, é preciso, gente, que você se vacine, porque isso vai ajudar o país, vai ajudar teu estado, ajuda a cidade a ter eventos. Porque tem gente que gosta de festa e tem gente que não gosta. É igual o tacacá. Tem o que odeia e tem o que ama. É impressionante isso. Mas aqueles que não gostam de festa, principalmente o carnaval, ele tem que entender que o carnaval ele é uma contribuição muito forte para a indústria do turismo, que atrai visitantes. O visitante, ele deixa no mínimo numa cidade $300. No mínimo. Aquele mais apertado, quando viaja, ele deixa no mínimo numa cidade $300.
Então, isso é uma contribuição imensa que essas festas colocam para a economia daquela cidade, a economia daquele estado e até do país, muito forte a Paris. E as pessoas têm que ter essa compreensão. Não denegrir quem gosta do carnaval, quem gosta de festa, porque estados como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Fortaleza, vive sim dos grandes eventos. Eles têm uma economia forte, que são os visitantes que chegam de outros países e até do Brasil que vão para esses eventos. E aqui também no nosso estado, né? Você vê tantas quadrilhas, boi-bumbás, né? São festas importantes. E só vai voltar a acontecer se a gente tiver um índice bom de vacinação. Em 2018, Aparício, eu estive em Salvador e conversei com o presidente da fundação, que é o que faz aquelas festas todas, porque lá não é a cultura que faz os eventos, é o turismo. Porque a visão é de econômica mesmo. Então, eu conversando com ele, ele disse: Ocampo, nós temos uma meta, isso em 18 agora, nós temos uma meta que em 10 anos o nosso Réveillon vai atrair mais gente do que o Rio de Janeiro. Olha como eles fazem uns estudos, e isso eles vão aumentando a divulgação no mundo todo para chegar num patamar do Rio de Janeiro. Que é quando a gente pensa em Réveillon, primeira coisa que vem é o quê? Rio de Janeiro, né? Que tem aqui os fogos e tal, que se tornou atração no mundo todo, para o mundo todo, quando você tem aquelas queimas de fogo. E Salvador está se programando para, em 2028, superar o Rio de Janeiro. Então, não é uma coisa do dia para a noite, é um estudo muito sério mesmo que eles fizeram para se chegar a isso. E nós vamos chegar ao campo. Então, para você ver como existe esse plano e a importância que o turismo tem para a cidade de Salvador, com os grandes eventos. Você vê São Paulo, né? São Paulo não se falava nesses grandes réveillons, mas nos últimos, lógico, nesse período de pandemia, não. Mas ele tem investido nesse sentido também, né? Hoje, para esse ano, 2020, a perspectiva é de 600 blocos em São Paulo. 600 blocos. E paulista parecia que não gostava de carnaval. Não gostava de carnaval, né? Hoje, para ter 600 blocos ali, tem que ter uma gestão muito forte. Senão eles vão bater cabeça com cabeça. Não é? E 600 blocos, que quando eles falam isso, é porque cada bloco daquele arrasta 20, 30, 100 mil pessoas. Para cada bloco, que vai do rondoniense ao carioca para São Paulo. Você vê que o Rio de Janeiro vai centralizar todo o carnaval no centro do Rio de Janeiro. Não ficarão mais esses blocos espalhados. É interessante o processo, né? Se organiza melhor, né? Muito melhor. E o problema dessas grandes cidades é um item só, chamado segurança. Porque a Paris é tão negativo a morte de um turista que leva um tiro num evento desse, que acaba. Aquilo é como se tudo que foi feito morre com aquele acontecimento. Então, a questão de segurança nesses grandes eventos, eles são, assim, algo levado muito, muito a sério. É segurança, transporte, para trazer e escoar, é um processo que impressiona a gente. Quando ele me mostrou como que é feita essa infraestrutura, eu fiquei assim maravilhado com... eles ocupam e conscientizam do taxista ao motorista de ônibus, porquê da importância Isso representa na economia do Estado algo... Muito, né? muito. Ocampo, só aqui em Porto Velho, nós estamos quantos, né? Você como secretário e como um folião nato, né? Quantos blocos nós temos registrado na Secretaria Municipal Estadual de Cultura? Oficialmente são 12 blocos, grandes blocos. Mas a cidade hoje, se a gente for, quando a gente libera lá, hoje nós temos para mais de quase 100 acontecimentos na cidade toda. Se concentra mais aonde os blocos? No centro ou... Temos 3 pontos, 4, mais 3 que são fortes, que é a Pinheiro,
a Carlos Gomes e a Jatuarana. E o quarto, que é a Zona Leste, que eu tinha um bloco lá, que depois se deixou de existir, e nós resgatamos ele, que era o Carnaleste, muito forte. E a população brinca, você não vê um acontecimento triste nesses lugares. É impressionante. Porque o carnaval tem violência, é fora do ambiente de festa. Tem violência, isso daí ninguém nega. Mas dentro do... A Banda do Vai Quem Quer, que arrasta 100 mil pessoas, Aparício, você não vê um acontecimento de briga, de facada, que já teve. Mas hoje você não vê, as pessoas vão para se divertir. Tem excesso de bebida? Tem, mas aí é responsabilidade de cada um. Você não pode andar com uma polícia para cada brincante. Mas para que tenhamos sucesso nesse processo todo, a vacina tem que estar... A vacina é o principal, amigo. Por isso que nós estamos pedindo que você se vacine. Não tenha medo da vacina. Eu já tomei 2 vezes, a primeira vez eu senti um batezinho, viu? Você tá fraco, eu não senti nada, cara. Aí é que tá. Mas a segunda dose, tranquilo, e tô louco para tomar a terceira dose. Vamos lá, então, vacinar todo mundo para poder festejar o fim de ano, aí, o Réveillon, Carnaval, né? É importante que você esteja vacinado para festejar com a família e com a população. Festas religiosas, que aqui nós temos, lógico. Nós temos grandes festas religiosas. Concentrações grandes, né? Grandes. Temos aí a Marcha para Jesus, que puxa aí 60, 80 mil pessoas. E você também tem que estar vacinado. Muito obrigado, Ocampos, por ter vindo aqui em Sala de Opinião. Um grande abraço para você. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou acadêmico do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. Na aula de Criminalística, aprendemos sobre os métodos e as perícias criminais, visando compreender a dinâmica relacionada à materialidade e à autoria de um delito. A melhor graduação é na Faculdade Metropolitana. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de Odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting to me.